Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre fisiologia respiratória. Como eu venho falado em alguns vídeos sobre as patologias pulmonares, senti a necessidade de falar para vocês e explicar um pouco o que é a fisiologia respiratória normal. Como é que acontece a entrada do ar, como é que acontece a troca gasosa, como é que a gente consegue ventilar um paciente, né? Como é que o ar entra de forma normal, para a gente ter um entendimento e aí a partir disso a gente criar nossos objetivos e condutos no tratamento dos pacientes, né? Então, a princípio, nosso sistema respiratório é formado de quê? Nós temos duas divisões do sistema respiratório, trato respiratório superior e trato respiratório inferior. O trato respiratório superior, ele é formado por boca, nariz, que é a cavidade nasal, faringe, laringe. Aí termina lá na glote. A partir da glote começa a traqueia, brônquios primários, brônquios secundários, e aí vai se dividindo. Então, trato respiratório inferior é a partir da traqueia. Então, quando a gente diz que o paciente apresenta pneumonia, é infecção do trato respiratório inferior, da traqueia para baixo. O ar, né, como ele é composto de impureza, né, é difícil às vezes você encontrar um ar totalmente limpo, a não ser que seja na floresta, né, com pouca poluição, né, longe da zona urbana. Mas para você encontrar totalmente limpo é um pouco difícil, né? Então, nesse sentido, nós temos estruturas que conseguem filtrar o ar que chega até os seus alvéolos. Então, por exemplo, a cavidade nasal ela tem pelos no vestíbulo, logo na entrada, que serve para filtrar o ar. Nós temos coanas e conchas na cavidade nasal que servem para aquecer e umidificar o ar. Então, esse ar, quando chega no seu pulmão, nos seus alvéolos, ele chega aquecido e umidificado e filtrado. Só que muitas vezes algumas impurezas elas conseguem chegar até os alvéolos. Então vamos entender quais são as barreiras que o ar encontra até chegar aos alvéolos. Primeiro, cavidade nasal, pelos. Os pelos servem para filtrar o ar, né? Ele filtra as impurezas, as macropartículas, né? E algumas micropartículas. As micropartículas que conseguem passar, elas ficam fixas na cavidade nasal, na laringe, na faringe, por causa da umidade da mucosa, né? Na própria traqueia, brônquios, que existe muco, né? Produzido pelas células caliciformes e tal, que produzem muco, e esse muco ele serve para prender as partículas suspensas no ar. E se porventura esse ar com poeira ou com algum micro-organismo chegar nos alvéolos, ainda nós temos os macrófagos alveolares, que é a nossa última linha de defesa em relação à ave traqueobronquial. Isso é muito importante porque evita doenças, né? Evita pneumonia, evita qualquer outro tipo de doença, como por exemplo as doenças ocupacionais, como a silicose. Trabalhadores que trabalham com esse material, se eles não usarem a máscara adequadamente, rotineiramente, eles respiram ar rico em sílica. Essa sílica, quando chega nos alvéolos, elas são englobadas pelos macrófagos alveolares, e os macrófagos alveolares, quando englobam essa partícula, eles vão tentar degradar, né? Então, nós temos nas nossas células, por exemplo, lisossomos. Lisossomo nada mais é do que uma bolsa de enzimas produzida lá no retículo endoplasmático rugoso, né, pelos ribossomos. Eles produzem essas enzimas, o complexo de Golgi armazena e forma um bolsa chamada lisossomo. Então, esse lisossomo vai em direção à partícula que foi fagocitada pela célula. Então, o fagossomo se junta ao lisossomo. O fagócito se iluge ao lisossomo, quando mistura forma o fagossomo. Então, essas enzimas vão tentar degradar a sílica, só que o material de que é feita a sílica, que é cristalino, né, rígido, não tem como a célula degradar, ele perfura a membrana. Perfura na membrana toda a enzima que existia próxima naquele saco, espalha pela célula, pelo citoplasma, destrói a célula e acaba destruindo o parênquima pulmonar. O parênquima pulmonar, quando é destruído, o tecido não é substituído pelo mesmo tecido elástico, né, que é capaz de distender, é substituído por um tecido fibroso. Então o paciente passa a apresentar fibrose. Ao longo dos anos, isso vai impactando na sua capacidade respiratória, ele começa a ter dispneias, e aí muitas vezes afasta do trabalho ou adquire uma doença ocupacional, que é a silicose, né, devido a essa exposição. Bem, então, partindo disto, né, você pode observar que é muito importante que todo o ar que entra em nossos pulmões ele seja filtrado. Bem, como é que, por exemplo, o ar ele chega aos nossos alvéolos, né? Para o ar entrar no nosso pulmão é necessário que exista diferença de pressão. Então, por exemplo, estudos já comprovam que a pressão intrapleural ela é responsável, né, por ajudar o ar a entrar no seu pulmão, pelo seguinte gradiente. Tem gradiente transpulmonar, transrespiratório e transtorácico, né? Então,
cavidade pleural, ela existe um líquido que é bem mínimo, né? Que é o suficiente para deslizar uma pleura parietal sobre a pleura visceral. A negativação dessa pressão intrapleural facilita a entrada do ar. Por quê? Dentro dos pulmões fica um pouco mais negativo e fora dos pulmões, que é a atmosfera, ela é um pouco mais positiva. Então, o ar vai de uma zona de maior pressão para uma zona de menor pressão. Então, aí isso consegue entrar por negativação de pressão intrapleural. Quem é que consegue negativar a pressão pleural, intrapleural? Os músculos inspiratórios, diafragma e intercostais. Quando eles contraem, eles conseguem negativar a pressão intrapleural, fazendo com que o ar entre, né? À medida que o ar entra, vai ocorrendo a inspiração. Quando chega num certo limite, ocorre a expiração, né? A expiração não tem contração muscular, né? É só retração elástica. Por exemplo, durante a ins, ocorre armazenamento de energia potencial nas fibras elásticas, e na exa, as fibras elásticas só voltam para o lugar. Não tem contração muscular na expiração. A não ser que você faça uma expiração forçada, que aí você usa os músculos abdominais, né? Bem, existem condições em que a gente usa músculos acessórios para negativar a pressão intrapleural? Existe. Por exemplo, se você tem dificuldade de respirar, se adquiriu alguma doença pulmonar, né, ou qualquer outro tipo de doença que impacte no seu sistema cardiorrespiratório, você começa a usar musculatura acessória, o ECOM, escaleno, peitoral maior. Esses músculos eles começam a contrair com o intuito de negativar ainda mais a pressão intrapleural. Só que não conseguem, porque o desconforto respiratório gerado pela patologia às vezes é muito maior. Então o paciente vai apresentar uma certa taquipneia no início, ele faz alcalose respiratória, né? O aumento da frequência respiratória começa a lavar o CO2 como resposta a uma hipoxemia aguda, e com o tempo esses músculos se cansam, fadigam, e o paciente começa a reter CO2, entrando em acidose respiratória ainda com hipoxemia, né? Então esses músculos acessórios ele entram nesse sentido, de negativar a pressão intrapleural um pouco mais. Ela varia o quê? De menos 3 a menos 8, menos 9. Se o paciente tiver um derrame pleural ou pneumotórax, essa pressão intrapleural ela fica mais positiva. Então por isso que o paciente sente dificuldade de gerar volume corrente. Então ele faz o que para compensar? Aumenta a frequência respiratória porque o volume corrente ficou menor. Ou seja, os músculos acessórios e os principais não conseguem negativar a pressão intrapleural, porque existe um líquido ou ar ali dentro, e desta maneira não gera volume corrente, então ele compensa aumentando a frequência respiratória, né? Então é assim que o ar entra e sai dos pulmões. Agora, como é que o ar entra? O estímulo vem de onde? Nós temos o centro respiratório, que é o bulbo e a ponte, né? Existem dois grupos de neurônio, que é grupo de neurônios dorsais e grupo de neurônios ventrais da medula, que eles são responsáveis por estimular os músculos respiratórios, no caso os inspiratórios. Então, quando o paciente quer respirar de forma voluntária, o córtex, né, somático, sensorial, ele manda informações, ele sente que o paciente quer respirar, você manda a informação, eu vou respirar, vou fazer uma inspiração, a informação vem do córtex, vai para o bulbo e para a ponte, e de lá desce pelo nervo frênico e nervo intercostais, para que o diafragma e intercostais se contraiam. De forma involuntária, quando você não percebe que está respirando, que isso acontece de maneira automática, a informação não sai do córtex, sai do bulbo e da ponte, né, do tronco cerebral. Então, essas informações quando descem, elas fazem o diafragma e intercostais contrair para negativar a pressão intrapleural. Negativando a pressão intrapleural, a pressão intrapulmonar fica mais negativa, a pressão externa mais positiva e o ar consegue entrar em direção aos alvéolos e acontece a inspiração. Quem é que limita a INS? Quem limita a INS é o centro pneumotáxico, lá também no bulbo e na ponte. O centro pneumotáxico ele limita. De que maneira? Existem receptores no parênquima pulmonar, nas articulações, nos músculos, que eles sentem a distensibilidade pulmonar. Quando eles observam que o pulmão chegou a um certo limite, numa respiração normal, 600 ml, 700, 800, sobe informação dizendo o limite de ar, e o centro pneumotáxico envia uma resposta dizendo bloqueia a INS. Então, bloqueia a INS para que aconteça a expiração de forma passiva, né? Existem algumas situações, isso é chamado de reflexo de Hennig-Breuer. Ou seja, quando chega a 800 a 1000 ml, informações do centro pneumotáxico desce pedindo para bloquear a inspiração. Agora, quando você está fazendo exercício, correndo, você precisa de um volume minuto maior, ou seja, uma frequência respiratória maior, um volume corrente maior, existe um outro reflexo que inibe o reflexo de Hennig-Breuer, que é o reflexo de Reed. Ele manda informações
para o centro pneumotáxico para deixar o paciente inspirar um pouco mais durante aquela atividade vigorosa que requer um pouco mais de ventilação alveolar, né? Bem, então, como já deu para explicar para vocês como é que o ar entra e sai dos pulmões, uma outra coisa importante é quem controla isso tudo. Como é que o cérebro sabe, como é que o organismo sabe que você tem que respirar mais ou respirar menos? De onde é que vem essa informação? Principalmente da concentração de gás carbônico, né? Então, o gás carbônico gerado pelo processo durante a combustão da glicose, né, as células respiram glicose mais oxigênio e produz CO2 e água. Aquele CO2 produzido, ao se misturar no sangue, ele viaja no sangue como forma de íon bicarbonato. Então, CO2 mais água forma o ácido carbônico, H2CO3, e esse se converte em H+, e HCO3-. O H+ corresponde à parte que contribui para a acidez do sangue, e o HCO3-, que é a base, contribui para a parte que é a alcalose do sangue, né? Então, quando o CO2 aumenta, produz muitas moléculas de H+, e os H+, e o H+, faz o pH do sangue baixar, fica mais ácido. Então, o sangue mais ácido, quando chega lá na barreira hematoencefálica, a nível de tronco do bulbo e da ponte, o CO2 ele migra, passa pela barreira hematoencefálica, chega no líquor, ocorre reação novamente formando a molécula de H+, e o H+ vai chegar lá no centro respiratório e estimulando o organismo a respirar mais. Então, o centro respiratório sente aquela acidez, aquele estímulo, e manda respostas, né, eferentes por meio do nervo frênico e nervo intercostais ao paciente aumentar a frequência respiratória e lavar aquele CO2. Então, é por isso que o equilíbrio ácido básico, o pH do sangue, varia de 7,35 a 7,45. Os centros respiratórios ficam o tempo todo controlando a concentração de CO2 no sangue, né? Controlando a concentração de H+, a acidez para manter em equilíbrio. Uma outra maneira de você estimular a respiração é pela hipoxemia, né? Então, a redução de O2 ela é sentida também pelos centrais, mas principalmente pelos grãos da carótida e da aorta. E em hipoxemia, o paciente faz hiperventilação. É tanto que numa hipoxemia aguda, o paciente apresenta alcalose respiratória secundária, aumento da frequência respiratória gerada pela hipoxemia, né? Existem condições em que o CO2 não consegue controlar grande parte da respiração? Existe. Exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica. O paciente vive tanto tempo na acidose, devido à hiperinsuflação pulmonar, devido à retenção de CO2, devido à dificuldade de colocar o ar para fora, que o paciente do DPOC ele vive em acidose respiratória compensada. Quando ele descompensa isso, ele chega no hospital com dispneia, com desconforto respiratório, devido à descompensação da DPOC, né? Então, como ele vive em acidose respiratória, o centro respiratório, que é o bulbo e a ponte, ele já acostumou com a acidose. Então, qualquer incremento no CO2 não faz o paciente respirar mais ou menos. Ele fica um pouco mais sensível ao oxigênio. Então, o paciente com DPOC chegou hipoxêmico na emergência ou em qualquer unidade hospitalar, se você oferecer oxigênio àquele paciente em grande quantidade, o que acontece? O cérebro dele entende que quanto mais oxigênio no sangue, ele vai deprimir ainda mais a frequência respiratória. Então, o paciente já chegou com acidose respiratória, o terapeuta coloca mais oxigênio, oferta mais oxigênio àquele paciente, ele entende que tem que diminuir a frequência respiratória, o paciente passa a reter ainda mais CO2. Isso gera acidose respiratória por incremento de oxigênio. Por isso que a literatura fala, olha, observem, paciente com DPOC não precisa saturar muito, de 88 a 92 é suficiente a saturação dele. Então ofereça oxigênio numa quantidade que proporcione a saturação de 88 a 92. Né? Então essas partes são importantes entender a fisiologia para você saber conduzir os seus pacientes nas diversas patologias que eles possam apresentar. Algo importante também, já que eu falei de tudo isso, como é que o oxigênio ele passa do alvéolo para o sangue? O ar é composto de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de gás carbônico e outros gases. O nitrogênio ele só serve para deixar o alvéolo aberto. O nitrogênio passa pela barreira alvéolo capilar? Não. Só existe uma maneira do nitrogênio passar pela barreira alvéolo capilar. Se mergulhadores forem a altas profundidades, respirando esse ar que nós respiramos no nível do mar. Ou seja, esse ar a 1 atm, né, ao nível do mar, ele não pode respirar essa mistura que nós temos aqui em altas profundidades, porque senão o nitrogênio passa pela barreira alveolo-capilar e gera embolia gasosa, né? Eles vão com uma mistura diferente. Eles passam por câmara hipobárica, hiperbárica, com mistura de gases diferentes.
Então, dentro do alvéolo, então no ar, a pressão de oxigênio, chamada de PO2 atmosférico, ela é de 150 milímetros de mercúrio, né? Correspondente a 21% de oxigênio. Ao nível alveolar, que é o PAzão O2, o azão de alvéolo, PA alveolar O2, é em torno de 100, né? E no sangue, quando chega um sangue venoso, com a PA venosa, né? PVO2, de 40 milímetros de mercúrio, e chega um alvéolo com oxigênio em torno de 100, vai acontecer a hematose. O gás passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, no alvéolo tem 100 milímetros de mercúrio, vai passar por sangue, vão igualar a quantidade de oxigênio e sai um sangue arterial. Com o gás carbônico é o inverso. Chega um sangue venoso de gás carbônico em torno de 45 milímetros de mercúrio e no alvéolo tem 40. Então, vai do sangue para o alvéolo e do alvéolo o paciente expira e coloca e joga para fora ao ambiente a quantidade de CO2. Então, a hematose, a passagem de oxigênio do alvéolo para o sangue acontece dessa maneira, por diferença de pressão, obedecendo a lei de Fick. Quanto maior o tamanho do alvéolo, quanto menor a distância do alvéolo capilar e quanto maior a diferença de pressão entre o alvéolo e o sangue, mais gás passa para o sangue desse paciente ou no sentido inverso, né? Existem algumas condições que tem dificuldade desse CO2 passar para o sangue? Existe em altas altitudes. À medida que você aumenta a altitude, a pressão atmosférica de oxigênio cai. Então, toda vez que você diminui o delta, a diferença entre oxigênio do alvéolo ou do ar com o sangue, se essa diferença diminuir, diminui também a velocidade que o oxigênio passa para o sangue. Por isso causa dispneia em alguns pacientes que vão para altas altitudes, ou quem vai escalar o Everest, por exemplo, leva torpedo de oxigênio para respirar no momento que sentir falta de ar, né? Nesse sentido que a gente entende um pouco da passagem de oxigênio do alvéolo para o sangue, né? E paciente dispneico, quando chega na UTI, na emergência, na enfermaria, o paciente está passando mal. Por que não melhora com o oxigênio? Toda vez que você aumenta a FO2, quando você coloca na fórmula, quem quiser a fórmula depois eu mando para o direct, quando você coloca na fórmula, a pressão alveolar vai aumentar. Não é o tamanho do alvéolo ou o ar. O ar vai ser o mesmo, a mesma quantidade de volume corrente. Só a concentração e pressão de oxigênio que vai aumentar, porque você ofertou O2. Obedecendo a lei de Fick, quanto maior a diferença de pressão do alvéolo para o sangue, passa mais oxigênio e o paciente passa a ter oxigênio nos tecidos. Então isso melhora a dispneia, a falta de ar. Então o fato de você oferecer FO2 a ele por catéter nasal, máscara de Venturi, reservatório ou até entubando o paciente, faz com que essa pressão de oxigênio dentro do alvéolo aumente, dê um delta entre o alvéolo e o sangue e passe mais oxigênio do sangue para o alvéolo, né? Então, são algumas considerações que eu queria falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mande um direct ou poste alguma informação aqui no post desse vídeo que a gente tenta esclarecer. Se tiver algum tema que você quer que eu fale, que eu explique para vocês, que eu faça uma videoaula online, manda um direct. Eu penso, analiso e publico para vocês, tá bom? Aquele abraço e até a próxima.